Elizabeth Gurgel, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aqui aguardando só chegar a hora para começarmos a nossa live aqui pelo Gabeiros. Maria Gilena, tudo bem? Maria Irandi, minha amiga, um abraço grande. Obrigado por esta oportunidade. Espero que esteja o som, imagem, tudo chegando bem e que tenhamos uma noite muito legal. A Cíntia deve estar aí administrando tudo, né? Espero que esteja tudo de acordo com o que ela falou. E para quem está entrando agora, estamos previstos para daqui a mais 9 minutos darmos início à nossa atividade. Nelly Solon, seja bem-vinda. Boa noite, Irandi. Vamos estar juntos, mesmo distantes, vamos estar agora bem juntinho, né? Para conversar sobre a parábola dos talentos. Tânia, tudo bem, Tânia? Seja bem-vinda. Vamos daqui a pouco estar com o público do Garimpeiros, todo mundo aqui, todo mundo dando um alô, todo mundo chegando. O pessoal está esperando normalmente dar bem em cima da hora. Mas nós estamos aqui, não é isso, Tânia Rocha? Exatamente, estamos aqui no Instagram do Garimpeiros da Luz Oficial para fazer mais esta palestra, que é uma palestra bem curta, mas vamos tentar fazê-la bem objetiva, abordar alguns pontos bem curiosos da nossa passagem de Jesus, né? Pois é, Irani, estamos juntos e distantes. E Aldimar aí acenando, chegando também, dando seu oi. Sejam todos aí muito bem-vindos. Muita alegria participar dessa família, a família Garimpeiros da Luz. Será que vai dar certo no YouTube? Nelly Solon está perguntando. Fernanda Guareche está dizendo que está com muitas saudades da casa. Eu também. Sobre o YouTube, eu tomei uma providência que nem deu tempo de conversar com a Cíntia. Eu coloquei também, vai ficar no meu canal, também vai passar no YouTube. Se você não conseguir aí pelo Garimpeiros, nós estaremos também no YouTube, a mesma palestra, tá bom? Bélia Oliveira, seja bem-vinda. Camila, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho estaremos começando, por enquanto estamos aqui só nos cumprimentando. Amanda, também sejam bem-vindas. Amanda, que deve ser uma Fernanda Maciel. Leorique Pereira, também sejam todos aqui muito bem-vindos. Estou falando em meu nome pessoal e tenho certeza que essas boas-vindas também são dadas pelo Garimpeiros, esta casa abençoada, que não só garimpa a luz, mas que já distribui muita luz para todos nós. Não é isso? Vocês só aí, por favor, só me confirmem se o som está chegando bem, se está tudo ok. Se bem que eu aqui no Instagram não tenho nem muito recurso para mexer, mas é só para a gente ter certeza de que está tudo funcionando bem, né? Maria Gilena está dizendo que está ok, então para ela está chegando bem. Fã de Carvalho, Amanda também está dizendo que está chegando bem. Nelly Solon também está tudo bem, que bom. Denise Duarte, Vana Duarte, sejam bem-vindos. A família está crescendo, os filhos, irmãos e amigos chegando, e assim nós vamos montando essa família Garimpeiros da Luz de uma maneira bem próxima, por mais distante fisicamente que estejamos, estamos bem próximos, porque o amor verdadeiro é aquele que nos envolve, não importa como, onde, de que maneira a gente esteja. Tânia Rocha, Daniele Montoril, sejam bem-vindos. Tânia já estava, né? A Daniele, boa noite. A Tásia, seja bem-vinda também, Tásia. E é isso, estamos todos aqui só aguardando. Agora, pelo meu relógio, só faltam 5 minutinhos para a gente começar.
Maria Irandi está dizendo que a luz vem de pessoas amigas e solidárias como você e tantos outros que firmam o grupo Garimpeiros. Pois é, a luz é de todos nós, certamente que sim. Mas a de vocês brilha mais forte. Né? Porque sabe que tem estrelas que, por maiores que sejam, estão tão distantes que nem iluminam tanto. Mas vocês são sóis muito bons. Luzia Ramos, Thalita, todos muito bem-vindos, tanto na casa como nesta live. Vamos nos preparando. Acredito que a essas alturas algumas pessoas já fizeram aí suas meditações, suas preces, suas vibrações, porque está chegando a hora de nós darmos início à nossa live e queremos que quando isso acontecer, todos nós estejamos sim muito bem, não é isto? É isto mesmo. Estou só ultimando aqui. Faltam 3 minutinhos para a gente começar. Ângela chegou, Donato e Eneida também, todos muito bem-vindos. Tem gente que às vezes não dá para a gente saber o nome por conta das formas que a gente faz para poder abrir essas mídias, né? Mas independente disso, todos muito bem-vindos. Estejamos todos na melhor sintonia, porque isto, no fundo mesmo, é o que importa para todos nós, não é isso? Então, muito bem. A Cíntia deve estar por aí, não é, Cíntia? Então vamos, já está aqui na sintonia. Inclusive as pessoas que entrarem lá pelo YouTube ou pelo Facebook, é muito provável que o nosso sinal já esteja abrindo por lá, porque a gente aprende que quando a missão é do bem, quanto mais ela se espalhar, melhor será, não é isso? Adila S. Costa, Silvinha Soriano, API Recepções, creio que seja isso. Boa noite, sejam bem-vindos. Garimpeiros da Luz, saúda a todos e vibramos com todos para que todos estejamos muito bem. Mais uma noite, mais um momento de pura reflexão. É isto. Pelo meu horário, está na hora de nós darmos início ao nosso encontro desta noite. Então, nós vamos fazer exatamente isto. São 7h30 aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estamos atendendo a um convite de um grupo muito amigo, ao qual eu tenho a honra de me sentir membro pelos laços de amizade, de família que nós temos, e fico muito feliz em poder estar no Garimpeiros da Luz, mesmo não estando fisicamente, mas nós estamos aqui todos. Saúdo a todos que aí estão, aos meus amigos, todos, sem exceção, e também as pessoas que estão chegando aqui, tendo acesso via YouTube, via Facebook. Então, estejamos todos bem-vindos. Vou convidá-los a fazermos uma prece e nesta prece nós abriremos o nosso comentário sobre o tema de hoje, que é a parábola dos talentos.
Deus, Senhor de nossas almas, de nossas vidas, Jesus, mestre e roteiro para todos nós. Saudamos e louvamos, agradecendo por tudo e nos fortalecendo nas boas vibrações de harmonia que vêm daí até nós. E desta maneira nos sintonizamos para vibrarmos nas melhores ondas do bem. Amigos espirituais, envolvam-nos, inspirando-nos e fortalecendo-nos nas melhores decisões de nossas vidas. Que o amor esteja em nós, hoje, aqui, agora e sempre, que assim seja. Então, para quem chegou depois, nosso boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos para cumprir com a maior alegria do mundo o convite que nos foi feito pelo Centro Espírita, Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui de Natal, que para minha sorte fica bem pertinho aqui de casa. A rigor, a 2 quadras e meia da minha casa está o Garimpeiros. E eles nos pediram hoje para nós falarmos sobre a parábola dos talentos. Esta parábola ela é muito curiosa, até porque ela é uma história bem longa, de uma certa forma, bem longa, porque ela foi bem detalhada, e ela apenas um evangelista a escreveu tal qual, que foi o evangelista Mateus. Todavia, o evangelista Lucas, ele escreveu uma outra parábola muito semelhante a esta. A parábola de Mateus, que nós vamos observar hoje, ela está no capítulo 25, versículos 14 a 30. Em Lucas, a parábola semelhante, ela está no capítulo 19, nos versículos 12 a 27. Então, se alguém quiser, curiosamente, dar uma olhada, vale a pena. Vou repetir. Mateus, capítulo 25, 14 a 30, e Lucas, capítulo 19, versículos de 12 a 27. Por que que isto é curioso? Porque às vezes a gente não tem muito tempo de ler o Novo Testamento, ou de pesquisar, ou de comparar. E quantas vezes tem sido frutuoso para nós fazer alguns estudos comparativos? Mas o que é, afinal de contas, a parábola dos talentos? Como o texto é um pouco longo, eu vou resumir, porque eu sei que a maioria aqui já deve ter ouvido. E quem não ouviu, no resumo dá para perceber bem do que é que ela trata. Jesus narra que um homem, precisando ir viajar, chamou 3 pessoas a si, 3 homens, e deu a elas, a essas 3 pessoas, a esses 3 homens, 3 quantidades para que eles cuidassem. A um ele deu 5 moedas, a outro ele deu 2 moedas e a outro ele deu 1 moeda. E pediu que eles cuidassem dessa fortuna, porque quem já fez levantamento de valores e de situações evangélicas, contextualizando para hoje, apesar de que não há termos exatos, precisos, ainda mais quando a gente compara Mateus com Lucas, mas o mais importante é que essas quantidades em si, elas simbolizavam valores altos, não eram valores pequenos. Mesmo aquele que recebeu uma moeda ou um denário, aquilo era um valor significativo. E o que foi que aconteceu? Quando o homem voltou, foi a estas criaturas e pedir a prestação das contas. E o que aconteceu? O primeiro, o que recebeu 5, disse: olhe, Senhor, aqui tens os 5 que me destes, e outros 5 que eu trabalhei e rendeu para o Senhor mais 5. O Senhor então diz: servo bom e fiel, pois que foste fiel em poucas coisas, te confiarei muitas outras. Foi ao segundo. O segundo havia recebido 5 moedas. E ele diz: Senhor, aqui tens as 2 e outras 2 que eu ganhei. E disse: como foste bom, porque como fiel servidor, também te darei outras oportunidades, outros tesouros para cuidares. E foi eu que tinha recebido só uma moeda. E aquele diz assim: Senhor, como eu sei que tu és muito veraz, és muito duro,
que muitas vezes colhes aonde não plantas. Eu fiquei com medo de perder, então eu guardei, e agora te devolvo, está aqui a tua moeda. E aí o Senhor, na história de Jesus, chama aquele homem de preguiçoso e covarde. Olha que coisa interessante, que covarde, que preguiçoso que tu és. Porque se tu sabias que eu era isto que você está dizendo, você deveria pelo menos ter colocado esse dinheiro na mão de um agiota e ele ganharia e você me devolveria algum lucro. Mas já que você fez assim, então vamos lá, toma dele o que ele tem e dá para o que tem mais. E o que ele tinha, agora ele vai não ter e vai sofrer muito mais agora por não ter. Então essa é a história. E essa história, ela comporta raciocínios diretos. Quais são os raciocínios diretos? Deus às vezes nos dá alguns talentos e nós simplesmente nos descuidamos dele. E quando chega na hora da prestação de contas, nessa prestação de contas a gente às vezes está na situação de quem pegou os talentos e frutificou ou pegou os talentos e não fez quase nada. Então essa é uma visão logo muito direta. Mas tem outras visões que poderíamos dizer paralelas e complementares. Eu vou abordar algumas dentro do sentido de religiosidade e filosofia, mas antes eu queria fazer uma outra abordagem, porque existem simbologias que muitas vezes passam quase que integralmente despercebidas. Por exemplo, será que foi casual Jesus ter contado essa história e ter colocado que ele iria e que só depois voltaria? Será que foi casual, sabendo-se hoje que pouco tempo depois ele iria ser preso, crucificado e morto? E que, portanto, ele viria já depois. Então, aquela viagem daquele homem seria uma hipótese aberta ou seria já um prenúncio dele mesmo? Essa é uma primeira abordagem que fica aí na suspeição. Uma outra, bem mais pragmática, é a seguinte: será que quando Jesus estabelece na história que eram 8 moedas, por que ele não disse 10 moedas? Por que ele não disse só 5 ou qualquer outro número? Ele falou 8. E por que ele dividiu assim? Que ele poderia ter dado 3 para um, 3 para outro e 2 para outro. Mas não, ele deu 5 para um, 3 para o outro, 2 para o outro e 1 para o terceiro. Então ele já não dividiu por igual. O que é um outro detalhe. Por que Jesus fala que o homem distribui de formas diferenciadas? Mas antes de entrar nesta questão, vejamos esta. O que era o sentido do número 5? O que simbolizava o 5 naquela época? Ele simbolizava, creiam-me, a expansividade. Então, o número 5, ele guardava uma conotação à época de o número 5 é algo que expande. Então, não é algo contido e que vai ficar contido, é algo para expansão mesmo. O número 2, ele representava o companheirismo. Se a gente começar a analisar a parábola por esse caminho, a gente vai ver que já tem um outro mundo de significados. Então tem o significado da expansão dada a um determinado elemento, depois a do companheirismo dado a outro elemento, e ao terceiro elemento que foi dado à unidade, a unidade é considerada como a individualidade. Será que isso não é uma simbologia? E como é que a gente poderia ver tudo isso como uma simbologia? Só para a gente ficar ainda nessa questão dos números e símbolos. Jesus deu 8 e dividiu 5, 2 e 1. 8. E qual era o símbolo do 8? O símbolo do 8 era o do poder, riqueza, fartura. Percebem como a gente começa a descobrir que tem outras coisas interessantes na parábola? Então, o que nós poderíamos já, num primeiro momento, deduzir agora dentro desta linha? O que tinha o poder, a riqueza, a fortuna, resolveu dar a um
a responsabilidade da expansão. Use isso de forma expansiva. Ao outro, ele deu, use isso de uma forma companheira. Ou seja, seja solidário. E ao terceiro, uma mensagem bem mais crua, posso dizer assim. Você é um indivíduo, você é personalista. Vou lhe dar para ver se você sai dessa redoma. Percebem como às vezes de repente a gente descobre que as referências colocadas no Evangelho, elas são muito mais amplas do que à primeira vista a gente percebe? E o que é que a gente tira a partir dessa reflexão, ou mesmo que ela não tivesse sido considerada aqui? O que é que a gente aprende ou apreende disso tudo? Olha que coisa, o Senhor não dá por igual às pessoas os mesmos dons. Alguém pode dizer, mas por que não me deu a mim e deu para o outro? Vejam que tudo foi proporcional. Então ele deu àquele que ele sabia que tinha melhores e maiores condições, ele deu mais. O que tinha condições, mas talvez não tão grandes, ele deu menos, porque às vezes nós somos bons com o pequeno, com o pouco, mas com o muito e o grande a gente já não é tão bom. Haja vista, só para dar um exemplo de passagem, uma pessoa que está acostumada, por exemplo, a fazer arroz com feijão. E ela todos os dias faz arroz com feijão para 3 pessoas, todos os dias. E o arroz com feijão daquela pessoa é maravilhoso, é especial, nunca erra no sal, nunca erra na quantidade da fervura, nunca erra nos temperos, o negócio sai parece com a forma padrão. Aí alguém vai e come aquilo e diz, que coisa maravilhosa, olha, eu vou fazer agora um jantar, ou um almoço, vamos colocar como um almoço, para 500 pessoas, e eu vou querer que você faça. Sabe o que é que acontece? Dá errado. Porque você fazer prato para 3 e depois fazer para 500, não obedece a uma equação matemática exata. Porque o sal, se você levar na mesma proporção, ele vai salgar demais. A água, se você levar na mesma proporção, você não vai ter vasilha para mexer, então vai queimar uns e os outros vão ficar crus, e assim sucessivamente. Por isso é que eu estou dizendo que Jesus deve ter pensado algo do tipo, aquele que está acostumado a lidar com o maior, com o mais, eu dou mais. Aquele que só está acostumado com o menos, a gente dá proporcional. Veja se não é aquilo que o próprio Jesus diz, que a gente tem a cruz que merece, por isso cada um carrega a sua própria cruz. E tinha aquele outro que recebeu um. Ora, se aquele outro, a perspectiva dele era individualista, era muito centrado em si mesmo, qual era o cuidado, qual era a recomendação que o Senhor iria ter? Bem simples, dá o mínimo, porque se der errado, deu no mínimo. Percebem isso? E aí o que acontece? Para corroborar com tudo isto, quando aquele que recebeu só um devolveu só um, ele disse, então tira o dele, porque já que ele não fez nada, e dá para quem? Dá para o que tem mais. Por que para o que tem mais? Porque ele sabe trabalhar com quantidades, ou com volumes, ou com aquele tipo de possibilidades. Percebe a justiça divina dentro de uma parábola tão singela, assim, talvez até bem comum? Eu já vi, inclusive, algumas palestras, vou dizer assim, alguns seminários de marketing, em que os profissionais aproveitam essa parábola de Jesus para estimular as pessoas a se desenvolverem, a captarem juros, a fazerem investimentos e até a trabalharem menos, alegando que você viu aquele homem que ficou só com um, o que foi que Jesus recomendou? Que ele deveria pelo menos ter aplicado nos bancos, ter aplicado junto a agiotas, que era uma das práticas comuns da época. Ou seja, eles tomam de que o próprio Jesus já sugeria que houvessem negociações não desonestas, mas de negociações para que a moeda não se desvalorizasse. Isso dentro do exemplo muito literal. Mas dentro do exemplo de vida, tem uma coisa que às vezes passa despercebido nesta parábola, e que eu tenho a impressão de que você já deve ter pensado sobre isto. Veja se não é curioso. Jesus dá 5 para um, dá 2 para o outro, dá 1 para o outro. Ele cobra do que tinha 5,
cobra do que tinha 2 e depois vai cobrar do que tinha 1. Vamos imaginar agora essa sequência. Esquece tudo que a gente já falou. Vamos pensar agora nesses números de outra forma. O homem, ele cobra primeiro de quem? De quem tem mais ou de quem tem menos? Você já pensou nisso? Muito bem. Nesta encarnação, você acha que você tem mais ou que você tem menos? Se você tem mais, você será cobrado primeiro. Isso não significa dizer que você vai morrer primeiro para ser chamado lá para prestar contas. Não. Você vai ter que prestar contas primeiro. Você tem muito mais o que devolver. Se você não der conta do muito, o prejuízo é maior. Então, a primeira coisa que o homem sensato faz é cobrar de quem tem mais. E aí você tem mais o quê? Beleza. Você tem muita beleza. Ótimo, maravilhosa. Tem juventude, tem saúde. Não, você não tem isso, mas tem uma cabeça privilegiada. Ou então tem habilidade para lidar com as pessoas, habilidade para fechar negócios, habilidade para vender, habilidade para comprar, para ensinar, o que quer que seja. São talentos. E o que é que nós temos feito com os nossos talentos? E muita gente tem uma pequenininha habilidade e consegue fazer absurdos. E tem gente que tem milhões de habilidades e não consegue fazer quase nada. Olha que se a gente enquadra dentro da parábola dos talentos, a gente vê que há um desequilíbrio na hora da prestação de contas. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que a mim me chama muita atenção, e eu digo, graças a Jesus é assim, graças a Deus. Sabe qual é? Lógico que esse é o ponto de vista da pessoa que tem um certo receio de não estar fazendo tudo o que deve. O que recebeu só um, ele não perdeu o um. Percebeu isso? O que isso significa? Você tem seus talentos. Você não perde o seu compromisso. Mas você pode, eventualmente, ser dispensado dele. Só que desse talento dispensado, você vai ter uma situação bem delicada. Qual é? A de que você desta vez veio com talentos e da próxima você vem sem talentos. Se com talentos você não conseguiu se desenvolver à altura, será que você vai conseguir se desenvolver melhor sem os talentos? Esta é a questão. Se a gente pensar assim, nesta encarnação, neste momento, nós estamos espíritas. Será isso um talento? Para mim é um talento maravilhoso. Inclusive eu me digo sempre que eu sou abençoado por ter tido pais espíritas. E olha, eu não fui fechado, cego, não. Eu estudei 6 anos em colégio de padres, na época que a gente tinha obrigação de assistir missa e de fazer preparação para a primeira comunhão, todos os anos, na realidade, todos os semestres. Então eu passei 6 anos dentro de uma ambiência católica bem interna mesmo, bem dentro. E, portanto, eu conheci tudo em termos, né? Tudo que me era acessível do catolicismo eu conheci e vivi. No ano seguinte, eu passei 1 ano interno em Recife, num colégio protestante, em que todo o regime era na base do protestantismo, todo. Eu vivi 1 ano interno dentro de um colégio onde eu tinha que praticamente 2 vezes por semana assistir culto e tinha que ter todo um comportamento dentro da regulagem do protestantismo. Então, se eu tivesse de deixar de ser espírita para ser católico ou protestante, eu teria escapado. Por quê? Porque aquilo me era acessível, me foi muito próximo, me foi muito real. Então, eu me tornei espírita, lógico, facilitou muito meus pais sendo, principalmente a minha mãe, mas também por conta, especialmente, de eu ter podido comparar e me decidir pelo que para mim era mais racional. Como eu me procurei sempre ser uma pessoa mais para o lado da razão, tanto que eu procurei me formar
em engenharia. Então, para mim, era uma doutrina, como é até hoje, uma doutrina extremamente lógica. Para mim, o Espiritismo é um talento e eu vou ter que prestar conta dele. Então, nós que estamos aqui na condição de espíritas, nós não podemos simplesmente achar que, não, mas eu sou, por acaso, eu estou aqui, não sei, talvez, quem sabe. Não tem isso. Você está recebendo um grande farol na mão, portanto, a sua obrigação é iluminar. Não temos outra escolha. Então, isto é deveras muito relevante dentro do que a gente pode propor para pensar em termos de doutrina espírita. Já estamos, não é nem de doutrina espírita, em termos de comprometimentos dos nossos talentos. Então, já estamos aqui, já bem próximos do nosso tempo. Eu gostaria só de colocar mais algumas outras hipóteses. Uma delas eu já coloquei, que nós recebemos esses talentos de acordo com as nossas capacidades. Não são sorteios, não são jogos de azar, onde o mundo espiritual diz assim, vai nascer daquele menino acolá, pronto, joga para ele tantos talentos para ver o que acontece. Como não existe acaso nem em coisas mais banais, muito menos haveria acaso na estrutura de nossas vidas, de nossas existências. Portanto, é muito provável, sim, extremamente provável, que Jesus tenha vivido, tenha visto, tenha previsto, que ele estava narrando esta hipótese. Vocês me dão licença aqui só um minutinho para eu dar uma ajustada aqui numa câmera que parou, só um minutinho, por favor. É super rápido que eu vou fazer isto aqui, mas eu tenho a impressão que eu não vou conseguir fazer. Então, vamos deixar do jeito que está para não interromper o nosso compromisso. Então, vamos lá. Então, nós temos primeiro que observar isso. Os nossos talentos, eles são distribuídos dentro das nossas capacidades. Depois, nós temos que a gratidão é a grande virtude que inicia ou que dá o pontapé para o progresso em todos os sentidos. E que gratidão eu estou falando? Eu estou falando da gratidão por a gente receber esses talentos e ter a oportunidade de desenvolvê-los. Então, nós temos isso a nosso favor, nós temos isso à nossa disposição. Não podemos pura e simplesmente acreditar na sorte ou no azar. Às vezes, num momento de mais angústia, a gente diz, nossa, então Deus não olhou para mim, nessa hora eu acho que Deus estava cochilando, Deus não foi legal comigo, isso aqui está pesado demais. Não, vamos ponderar um pouco, porque não é necessariamente pesado. Nós é que talvez não estejamos abertos para os talentos que nós temos. E se os talentos são nossos, nós devemos aproveitá-los de qualquer maneira. Uma outra possibilidade da parábola dos talentos, ela nos arremete para uma colocação muito prática. É muito melhor fazer o mínimo do que não fazer nada. Porque qual foi o problema daquele homem que recebeu uma moeda? Foi ele não ter feito nada. Por isso que ele foi chamado de indolente, de preguiçoso. Quantas vezes a gente está fazendo isso com a nossa vida? Nada. Quantas vezes a gente está perdido com os nossos talentos? Faça o mínimo. Faça o que seja. Você não gosta de varrer casa? Sim, mas tua casa está tão suja que se você não fizer o mínimo, vai chegar uma hora que você vai adoecer o tempo inteiro, porque precisa de uma higienização. Desculpa, um exemplo assim super estúpido, mas é mais ou menos por aí mesmo. A gente precisa fazer pelo menos o mínimo para que isso resulte em alguma coisa onde? Na nossa vida. A proposta toda é em termos de nossas vidas. Nós precisamos nos compenetrar disso, da nossa vida. É nela que nós estamos. Os talentos estão nela, em nós. E, portanto, somos nós que devemos e precisamos trabalhar. Trabalhar para desenvolver, trabalhar para crescer, trabalhar para trabalhar, porque trabalhando a gente cresce, vem o progresso.
Se lembra de um ditadinho que diz assim, em quem está trabalhando, a mente ocupada não dá espaço para o diabo entrar? É um trabalho. Se a gente está sempre trabalhando, está sempre ativo, não tem tempo para perder tempo com os talentos. Nossos talentos, eles vão estar sendo investidos e reinvestidos o tempo todo. E uma última análise ainda dentro da questão desta parábola, que aí fica como sugestão para que a gente reflita sobre isso, é que a recompensa dos que cumprem os seus deveres, ou seja, a recompensa daqueles que aproveitam os seus talentos, será o quê? Uma vida melhor no mundo espiritual? Não. Uma morte mais branda? Talvez não. Uma vida muito longa e quando chegar lá no final sofrer para danado? Talvez não seja isso. Então, qual é a recompensa que a gente vai ter? A gente vai ter uma recompensa que às vezes a gente não percebe, e não percebe porque a gente não está acostumado. A alegria da consciência realizada pelo dever cumprido. Deixa eu dar aqui um exemplo bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Você por acaso faz sudoku, ou palavras cruzadas, ou algum tipo de quebra-cabeça? Acho que a maioria aqui faz. Muito bem. Aí você pega um dia um quebra-cabeça que ele está num nível um pouquinho acima do seu nível. Então, já que eu falei sudoku, então você está acostumado a fazer nível 2 estrelas, que vai até 5, por exemplo, e você de repente saiu da 2 estrelas para 3 estrelas. Então está um pouquinho acima do nível que você estava trabalhando. Aí você vai, faz o primeiro, tenta, não dá certo, aí vai para um outro, aí de repente você, nossa, cheguei ao fim, fechei. Lhe dá uma satisfação interior imensa. Olha que é uma coisa que tecnicamente só serve mesmo para a gente trabalhar o cérebro e evitar certas enfermidades neurológicas no futuro, né? Mas a gente fica feliz. Eu fico feliz. Penso, você pega uma palavras cruzadas e tem lá algumas coisas que não são muito fáceis, algumas palavras que a gente diz, meu Deus, isso quer dizer isso mesmo? Porque antigamente já dizia, mas se é bom para palavras cruzadas, o pessoal de palavra cruzada conserva certos sinônimos. Então você fecha uma palavra cruzada que tinha 2 palavras que não faziam sentido de jeito nenhum. Na hora que você fecha, você fica feliz. Mesmo que você não tenha com quem comemorar nada, você sozinho, só você e a revista, você diz, nossa, que legal, consegui, foi muito bacana. Pois é. Agora imagina você ter todos os seus talentos, todos numa encarnação, e você de repente olhar assim, nossa, consegui, Senhor, que felicidade. Eu com essas lives, por exemplo, eu de vez em quando eu me pego transpirando enorme e absurdamente. Mas transpiro feito louco. E eu já observei, eu comecei a dizer, nossa, como fez calor hoje de noite, que a maioria das lives é à noite. E não estava fazendo calor. É aquela tensão, aquela preparação, a prévia, torcendo para que a internet não complique, para que dê tudo certo. E a gente vai indo, aquela tensão vai crescendo e aí começa o próprio organismo a reagir, você entra em sudorese, entra num certo nervosismo, mas chega no final da palestra, aí você diz, nossa, deu certo. E aí quando você lê assim, por exemplo, entrou Céu Leiros, olha que mulher maravilhosa, ela entrou ali, fez assim para mim, quer dizer, já valeu a pena. Olha, já estou super feliz com esse meu talento de hoje de noite. Né? E agora está lá Bridenô também fazendo assim, agora é o Wilson Dosa, a Denise já disse verdade, olha que legal. Então é muito bom você pegar o seu talento e desenvolver. Por favor, eu estou falando no meu caso, é só para dar uma ilustração, eu não sirvo de modelo para ninguém, mas como é bom a gente conseguir desenvolver os talentos. E se a gente consegue achar bom dentro de coisinhas mínimas, como um passatempo, imagine dentro de coisas grandes, como é a nossa vida. Esse é o sentido da parábola dos talentos. Que nós valorizemos o que nós temos, não o que nós não temos. Nós nos preocupamos muito com o que não temos. E nós deveríamos investir mesmo no que temos. Isso eu tenho. Então é por aqui. Se por acaso você quiser fazer qualquer atividade hoje, em termos de internet, você vai encontrar vídeos de todo mundo ensinando a fazer tudo, inclusive coisas que você nunca imaginou eles estão ensinando. Mas tem uma lição que é quase comum a todos eles. Desenvolva o que você sabe.
O que você pode e tem certeza que dá para ensinar alguém. Se você for por aí, vai dar certo. O que é isto? É a parábola dos talentos. Não deixa o teu talento guardado, enterrado. Faz isso desabrochar. Vamos juntos. É essa a minha proposta, é essa a proposta que eu li no Evangelho e que eu quis trazer para compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil. Fiz isso com o melhor coração, com o maior carinho, e tenho certeza que todos nós saberemos aproveitar muito bem esta parábola dos talentos, porque você seguramente recebeu 5, então você vai ter que devolver mais 5. Mas se por acaso você recebeu só 2 talentos, olha, 2 talentos é fantástico, é muita coisa. E se você recebeu só 1, que maravilha, Deus me confiou um talento. Eu não vou fazer como aquele homem da parábola, ao contrário, eu vou ver se eu devolvo mais 1, ou talvez até mais do que 1, para recuperar proporcionalmente tudo que eu tenho a resgatar. Agradeço de coração o convite do Garimpeiros, agradeço a todos vocês que vieram, recebam o meu abraço. Ao pessoal que estava no YouTube, eu peço perdão por a imagem ter congelado, mas eu acredito que o áudio continuou. E o que é importante é que a mensagem passou. Muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe, que nós hoje à noite, ao dormirmos, mais uma vez agradeçamos a Ele por tudo, pelos talentos, e tenhamos a tranquilidade de poder dizer assim: Deus, eu estou cuidando do meu talento. Eu vou fazer com que o meu talento renda tudo o que é para render. Muito obrigado, Irandi, Maria da Paz, Céu, Paulinho querido, Maria Gilena, Denise, Luiz Gustavo, Alexandra, Daniele, Vana Duarte. Olha, maravilhosos vocês, maravilhoso, Garimpeiros. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Cíntia. Sol.